Vimos. Então tá. Bem, sendo 19h30, horário marcado aqui para o início do nosso curso, né? Começamos e damos sequência. Começamos o terceiro curso, né? O terceiro encontro, e damos sequência a esse projeto nosso, que é o de investigar aí como se comporta esta experiência humana, que é a experiência mística, né? Antes de nós começarmos a entrar em autores, em experiências, nós estamos fazendo aí um resgate de algumas coisas que compõem a experiência mística, né? Então, eu só lembro aqui, rapidamente, aquilo que nós já, de alguma forma, trabalhamos em encontros anteriores. O primeiro deles, né? A ideia de místico, a experiência mística parte dessa concepção que existe um todo, e esse todo tem um princípio, né? Tem uma origem, né? De onde todas as coisas demandam. E essa unidade, ela se torna, na realidade concreta, diversa, né? Então, essa situação é muito decisiva para a experiência mística, né? A consciência de que existe uma origem, uma realidade inicial, né? Uma realidade completa, inicial, e que a partir dela todas as coisas podem ser explicadas e podem ser justificadas, né? Esta identidade inicial, ela pode ser de várias naturezas, né? Trabalhamos fundamentalmente com duas aqui. A natureza religiosa, né? Então, essa realidade inicial se identifica com Deus, né? Com a divindade, e a partir da divindade tudo se explica, né? E do ponto de vista filosófico, trabalhamos com uma espécie de unidade, que é a unidade proposta pela experiência de até onde a razão pode nos conduzir, né? Então, basicamente, estas duas realidades que nos interessam aqui. Claro que existem, na literatura, outras experiências de natureza mística, né? A mística da política, essas coisas que não vamos entrar aqui, né? Então, essa é uma realidade como ponto de partida. Existe uma unidade e existe toda esta diversidade. Essa diversidade guarda sintonia com a unidade, né? E da unidade todas as coisas saem, né? Todas as coisas vêm desta unidade primitiva, seja ela uma unidade enquanto divindade, ou seja ela uma unidade enquanto razão, né? E todas as coisas, na sua diversidade, na sua pluralidade, guardam esta sintonia com esta unidade primitiva. E por isso é possível que o diverso, que o criado, que o que está distante, retorne a essa identidade primitiva, né? Ilustrávamos aqui, do ponto de vista teológico, né? Do ponto de vista de uma mística teológica, o acontecimento do Gênese. O vivente e a vivente primitivo estavam no convívio deste uno que é Deus, desta divindade primitiva, né? Não tinham essa experiência do diverso ainda, né? O vivente e a vivente do Gênesis não tinham a experiência da diversidade, do sofrimento, do afastamento, essas coisas todas. Lá, eles caminhavam com Deus, né? Na brisa da tarde, diz o relato bíblico, né? Por ocasião de terem comido da árvore de conhecimento, eles se afastam, né? A noção de pecado original aí, eles se afastam e aí se explica toda a pluralidade do mundo. Agora, o homem, longe desta origem primitiva, tende sempre a voltar. E nós ilustrávamos aqui com também o relato mítico da Torre de Babel, né? O desejo que o homem tem de retornar ao princípio de unidade, né? Então, aqui está mais ou menos ilustrada esta força do ponto de vista teológico, né? Do ponto de vista filosófico, nós procuramos no encontro mostrar como que os gregos
apresentaram esta realidade. Os gregos não falam mais de um Deus, né? Eles falam de uma arqué, como está posto lá na filosofia pré-socrática. Existe uma arqué, existe um princípio, né? E esta arqué, este princípio, explica, sustenta todas as coisas existentes, né? Então, há um leque bastante grande de princípios entre os filósofos pré-socráticos, desde a água de Tales, o ápero, o ar, o número, o fogo, né? Todas estas realidades que, na verdade, eles não são o fogo físico, a água física, né? Mas é um princípio, uma arqué. Né? E na literatura de Platão, que é o filósofo mais místico de todos, né? Entre os gregos, nós temos a ilustração do mito da caverna. Né? O interior da caverna guarda, portanto, esta realidade afastada, esta realidade quebrada, esta realidade múltipla, diversa, esta realidade sombria, e a possibilidade que estes seres da caverna saiam dela em direção à luz que está fora, né? Então, este percurso que o prisioneiro pode fazer na filosofia platônica para se ver livre, para se libertar desta diversidade e destas sombras que compõem a própria realidade. Né? Então, acredito que aí nós temos o básico do que é a experiência mística. Né? Do ponto de vista teológico, a criatura, o criado, voltando para o Criador, para o Deus Criador. Do ponto de vista filosófico, a sombra, a projeção, sendo recomposta pela luz, pela unidade, né? Por aquilo que Platão chama de contemplação das ideias. Né? Não sei se ficou claro para vocês isso, se alguém tem algum tipo de pergunta, né? Se, estudando alguma coisa, viram aí uma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Tá? Tudo ok, gente? Né? Nós estamos em número menor hoje, porque estamos com 2 eventos na faculdade, né? Temos o curso e temos também a Semana de Teologia. Né? Eu até estava depois sugerindo que nós terminássemos um pouquinho mais cedo para ver aí a palestra final, né? do curso da Semana de Teologia. Eu comecei a ver a irmã Mactildes, mas vim para cá. Tá? Então, vamos passar hoje para o nosso terceiro ponto, né? E aqui nós vamos começar a analisar uma experiência mística bem situada, que é o trabalho feito por Plotino. Né? Vou também aqui partilhar com vocês um vídeo, né? E aí a gente pode verificar isto. Né? Vocês estão vendo na tela? Estão vendo? Sim, professor. Ok, né? Então vamos começar aqui, né? Acho que eu não tenho que voltar lá o primeiro, espera um pouquinho, só deslocou aqui, né? Então, a nossa intenção hoje é olhar um pouquinho este que é considerado por toda a literatura o grande filósofo místico, né? Plotino. Todos nós sabemos, quem estuda um pouquinho de filosofia patrística, né? Quem entra um pouquinho na filosofia cristã, sabe da importância que Plotino tem em toda a formulação do cristianismo nascente, né? Se pode dizer que, do ponto de vista filosófico, Plotino tem aí a força que tem os evangelhos na formação da parte religiosa do cristianismo, né? Se os evangelhos são decisivos para formar o espírito teológico do cristianismo, Plotino, sem dúvida alguma, é o autor de referência para formar o espírito filosófico do cristianismo nascente. Tá? Costuma-se dizer que sem Plotino, sem a escola de Plotino, né, não seria possível autores do quilate de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um autor que bebe diretamente em Plotino, né, e por Plotino bebe em Platão. Tá? Então, nós vamos perceber como que este autor ele é decisivo na história da mística do Ocidente. Todos os místicos posteriores
tem aí uma relação muito direta com este filósofo, né? Então, começamos aí apresentando isso, né? Ele é um filósofo místico, a literatura é muito clara nisto, né? De apontá-lo como talvez um dos mais decisivos na estruturação do pensamento filosófico do cristianismo, tá? E também a literatura diz que ele é um autor que concilia muitíssimo bem a mística racional, a mística filosófica, com também a mística teológica. Existe uma conciliação nele, né? Embora Plotino não seja um cristão, né? Mas a linguagem dele se casa perfeitamente com aquilo que o cristianismo propõe, pensa e reflete, né? Ok? Então, vamos lentamente aqui, seguindo um pouquinho o percurso deste autor e ver como que ele vai formular a sua filosofia. Plotino é um filósofo que nasceu entre o ano 204 e 205 depois de Cristo, né, século II para o século III ali, né, e faleceu no ano 270. Ele nasceu numa cidade egípcia, né, em Licópolis, né, no Egito, né, e ele faz parte de uma escola, que é a escola neoplatônica, uma escola fundada por um senhor chamado Amônio Sacas, né? Amônio Sacas fundou a escola neoplatônica. Dentro desta escola, muitos filósofos tiveram cadeira, né? Mas talvez o mais célebre de todos eles é justamente Plotino. Plotino é um filósofo um pouco obscuro, nós sabemos muitíssimo pouco dele. A única coisa que sabemos é via uma biografia dele que foi composta por um discípulo dele chamado Porfírio. Porfírio foi discípulo de Plotino e ele escreveu uma espécie de biografia de Plotino, né? Escreveu uma biografia, chama Vida de Plotino, né? Porfírio, portanto, escreve um livro chamado A Vida de Porfírio, ou Vida de Porfírio. E ele procura, neste livro, retratar um pouquinho como era este autor. Um autor que vivia de acordo com aquilo que pensava, né? Então, ele ocupa um lugar central na tradição mística da antiguidade, essa antiguidade aqui que nós falamos da antiguidade cristã, né, aí dos primeiros séculos do cristianismo, ele é definitivo, né, e eu queria que vocês percebessem bem, porque ele fornece o material para, posteriormente, como nós vamos ver na aula que vem, para as formulações do pseudo-Dionísio Areopagita, que é o primeiro místico cristão, né, o primeiro místico cristão. Então, vamos aí, nós estamos diante de um autor que é um autor de peso em termos de mística, tá? Porque ele vai fornecer o material para o pseudo-Dionísio Areopagita, né? Que vai ser usado por todos os místicos posteriores. Você segue aí os místicos posteriores e todos eles fazem referência ao pseudo-Dionísio. E o pseudo-Dionísio usa das estratégias, né, ou do modo como o Plotino pensou o seu trabalho, fez o seu trabalho, desenvolveu o seu trabalho, né? Então, ele ocupa um lugar central, tá? Ele, eu diria assim, na minha leitura, né, Plotino e pseudo-Dionísio Areopagita são as estruturas básicas, são as bases do pensamento místico-cristão ocidental, sem dúvida alguma. Né? O que nós podemos ver? Os textos de Plotino, eles são os primeiros textos a descrever algum tipo de união mística com o absoluto. Olha que interessante. Você pega a filosofia toda grega, né? E você não encontra esta característica, não encontra caracterizado isto, né? Isso que está sendo feito pelo Plotino. Nem o Platão tem isto, né? Os textos de Plotino, eles são os primeiros textos
a escrever, ou a descrever, ou apresentar algum tipo de união mística com o absoluto. O Porfírio, no seu relato sobre a vida de Plotino, diz que Plotino teria tido esta união mística, pelo menos, em 4 ocasiões de sua vida, né? Se nós dermos conta, se nós levarmos em consideração e dermos créditos ao Porfírio, né? O Porfírio diz que o Plotino teve, pelo menos, 4 grandes encontros místicos, né? Eu me lembro sempre que também a Simone Weil, no século XX, relata os seus 3 encontros místicos, né? A Simone Weil, ela propriamente descreve os encontros místicos que ela teve, né? Um em Portugal, um em Assis e outro em São Domingo de Silos, na Espanha, né? Mas aqui a gente percebe isto, né? Uma outra questão importante também, Plotino tem uma convicção de base, né? E está aí escrita esta convicção de base. Veja que esta convicção de Plotino, ela pode estar na boca de qualquer cristão, né? Ela pode ser retirada do próprio Evangelho, né? Diz o Plotino, nossa existência temporal, a vida daquele que ele chama de homem exterior, não era importante quando comparada com a vida da alma, ou a vida do homem interior, que se encontra para além do tempo, né? Veja, aqui ele já estabelece justamente esta caracterização antropológica, né? O homem interior e o homem exterior, né? Que é uma fórmula retomada pelo próprio Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, quando escreve de Confissões, ou as Confissões, mas aí só replica, ele mas a diz gente assim, nem né? acompanha muito. Ele diz, Santo Agostinho diz, e Pode. olhando para mim mesmo, perguntei, tu quem és? Por quê? Homem, respondi, né? Um Oi? interior e outro exterior, Como assim tem né? que pagar? Então, alguém está com o microfone ligado, desculpem, né? Então, essa questão, né, do homem interior e do homem exterior. E Plotino diz, né, nossa existência temporal, né, ou seja, a vida que ele chama desse homem exterior, não é importante quando comparada com a vida da alma, ou seja, a vida deste homem interior que se encontra para além do tempo, né? Então, aqui já tem esse sinal muito importante da mística de Plotino. Que diz o Plotino? A vida bem-aventurada, né, consiste em seguir solitário, e aqui tem que trabalhar bem essa palavra, né, em direção ao solitário, né? Olha que interessante isso. A vida bem-aventurada consiste em seguir solitário, e aqui esse solitário não tem a conotação de um sozinho, de um indivíduo, mas mas quer dizer justamente esse esforço que cada um tem que fazer, né? Eu não faço por ninguém, você não faz por ninguém. É uma trilha que cada um precisa, de alguma forma, seguir, né? Em direção, justamente, a esse solitário que é Deus. Deus não solitário nesse sentido pejorativo, né? Mas nesse sentido de unidade, deste último, né? Esta é a convicção dele. Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso que Plotino não se deixava retratar, fotografar, não contava a sua vida, né? As pessoas tinham dificuldade em saber dele aquilo que ele pensava dele mesmo. Por quê? Primeiro, por esse desprezo do exterior, né? Por ser um homem que cultiva o interior. E segundo, porque ele protagoniza esta experiência de seguir sozinho, né? De seguir com os próprios pés em direção a esta unidade que ele localiza na própria divindade, né? Então, aqui temos algumas notas iniciais a respeito da situação deste senhor, né? Bom, para que nós possamos entender
a mística de Plotino, nós temos que compreender aqui a chamada metafísica das hipóstases, né? Eu vou tentar deixar fácil, né? Não é um trabalho muito fácil, né? Vou tentar deixar mais fácil aqui. Plotino, ele cria uma espécie de concepção de mundo, né? Uma concepção de mundo, né? E essa concepção de mundo, anotem bem, essa concepção de mundo, ela vai servir de base para a formulação da Santíssima Trindade, né? Então, a Trindade, quando Agostinho escreve a Trindade, o De Trinitate, né? Agostinho se vale muito do modo como Plotino pensou essas três hipóstases, né? Vejam, as três pessoas da Santíssima Trindade, essa coisa de 3 em 1, de 1 em 3, né? Aqui também, isso é antecipado por Plotino, né? Antecipado por Plotino. Então, hipóstases são as realidades que existem em si e por si mesmas, né? Que existem em si e por si mesmas. E a partir dela, todas as coisas vão se explicar, né? Não sei se me fiz claro com esta palavrinha hipóstases, né? Hipóstases são as três realidades que existem a partir de si mesmas, né? E daqui a pouco eu vou já dizer que não é bem assim, tá? Eu estou dizendo agora que é assim, mas daqui a pouco eu vou dizer que não é bem assim, tá? Então, as três hipóstases iniciais, tá? Depois vão fazer um paralelo com o Espírito Santo e com a Trindade e vão ver como funciona. Diz o Plotino o seguinte, ó, a realidade, ela não é homogênea, ela é constituída por diferentes níveis dispostos em relação de anterioridade e posterioridade. Isso é muito importante para a gente aqui, né? Olha lá, ó, a realidade não é homogênea, mas é constituída por diferentes níveis, né? Então, um primeiro nível, um segundo nível, um terceiro nível, né? E aí que a gente entende esta afirmação, dispostos em relação de anterioridade e posterioridade. Vem uma coisa primeiro, depois desta coisa vem outra, e depois desta coisa vem outra. Tá claro? E depois vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Né? É assim que as coisas funcionam. Existe uma realidade primeira, desta primeira realidade vem uma segunda realidade, da segunda realidade vem uma terceira realidade, e da terceira vem a quarta, e aí todas as coisas vão vindo a partir destas realidades. Tá? Plotino diz que no início existem três realidades, ok? E nós já vamos ver como é que elas funcionam. Uma vem da outra. Anotem essa palavrinha que eu vou dizer agora. Processão, emanação, tá? Então, a palavra proceder, né? Lá no credo niceno-constantinopolitano, né? O credo de Niceia, está expresso esta fórmula de Plotino. O filho procede do pai, tá? O espírito procede, vem de, concordam? Né? Então, essa palavra processão é uma palavra que faz sentido aqui no Plotino, para dizer que uma coisa vem da outra, uma coisa brota da outra, emana da outra, né? Isso que é emanação. Emanar é vir de, tá claro? Vir de. Essas duas palavrinhas são decisivas, né? Procedência e emanação, né? E lá no início de tudo, existem três coisas, né? Que são uma coisa só, mas que não são uma coisa só, né? Parece conversa de louco, mas é mais ou menos isso. Três coisas que são uma coisa, mas que não é a mesma coisa, né? Bom, isso é bem a ideia que nós temos de Santíssima Trindade, né? Três coisas que são a mesma coisa, mas que não é a mesma coisa, concordam? Né? O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro, concordam? Embora todos sejam um, né? Esta ideia, né, ela é construída por Plotino, né? Como que um sai do outro, já viram? Como que um vem do outro, né? A ideia foram criar, um cria o outro, um fabrica o outro, né? Olha, criar não pode, tá claro? Né? E fabricar também não, né? Então, como é que um vem do outro? Bom, calma, vamos devagar, porque o santo é de barro e a gente pode se danar, né?
Mas, então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é isto. A realidade, ela não é uma coisa homogênea, é composta por níveis, e esses níveis são estabelecidos da seguinte forma: tem alguma coisa no começo, e desta coisa vem outras coisas, né? Bom, em primeiro lugar, diz o Plotino, né, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, né, está o princípio supremo, né? Em primeiro lugar está o princípio supremo, aquilo que é causa primeira, que ele chama de por ser absolutamente simples, mas também de bem. Então, esta é uma frase, é um conceito que nós podemos ficar um ano estudando, né? Então, em primeiro lugar, ou antes de tudo, né, existe uma realidade. E que realidade é esta que existe? É um princípio supremo, né? E ele chama esse princípio supremo de um. Um por quê? Porque quando ele fala ele fala da unidade de todas as coisas materiais, né? A unidade que contém em si todas as coisas, mas, né, todas as coisas estão contidas nela, certo? Por isso que ele é né? Por isso que ele é um. A imagem que a gente vem à mente é a imagem de uma figura geométrica, né? Lembrando que Plotino é um neoplatônico, e o Platão tinha uma amizade muito grande com os filósofos pitagóricos, né? Então, os filósofos pitagóricos, ele tinha a seguinte imagem: imagine que você vai fazer uma figura geométrica. A primeira figura geométrica, qual que é? Qual é a primeira figura geométrica que nós conhecemos? É o triângulo, né? A primeira figura fechada do universo é um triângulo, concordam? Né? E o triângulo é uma figura engraçadíssima e esquisita, e ela é quase mística, porque é uma única figura que você pode desenhar de 3 formas diferentes, né? O triângulo retângulo, isósceles, escaleno, né? Já viram? Bom, mas se você for pegar essa figura e for acrescentando lados a ela, você pega o triângulo, acrescenta mais um lado, e mais um lado, mais um lado, mais um lado, e mais um lado, e mais um lado, e mais um lado. Você vai acrescentando lado, que figura você vai ter ao final? Que figura que vai sair ao final? Quem arrisca um palpite aí? O círculo? O círculo perfeito, a unidade perfeita. Percebe? Então, esse princípio primeiro, ele é o porque ele é a somatória de todas as variedades, tá? Ele é a soma de todas as variedades. E aí está o conceito geométrico do uno, tá claro? Mas ele também é bem, ele também é o bem. E aí está o conceito moral da unidade, né? Depois a gente pode transportar, porque a gente diz assim, que Deus, ele é a unidade de toda a diversidade, mas também é o bem supremo, né? Então vejam que nós estamos sendo facilitados na literatura de formulação de uma ideia filosófica de Deus no cristianismo por esta afirmação do Plotino, né? Então, a unidade, ela não é só uma unidade do ponto de vista geométrico, material, físico, mas ela também é o princípio do ponto de vista moral, porque ela é bem. Por isso que nós usamos a expressão. No princípio está o uno bem. Ele é unidade no sentido de todas as coisas, mas é também unidade no sentido de toda a moral, né? Toda a moral é o bem nele, tá claro? Todo bem é ele. Ele é todo bem e ele é todo o um, tá? Agora, muitíssimo bem. Então, esta é uma realidade que existe por si mesma. Ela não foi criada, certo? Ela não foi criada. Ela é aquilo que é. Ela existe. Ela sempre existiu. Ok? Bem, agora pensem comigo o seguinte. O Plotino, eu sempre, quando eu converso com os estudantes, eu faço um exemplo. Vocês já foram num jardim, assim, em que tem uma fonte, aquelas fontes, assim, que tem 3 bacias, já viram?
uma bacia em cima, depois uma bacia no meio, uma bacia embaixo. Aí, a bacia de cima, ela recebe a água, percebe? E ela enche, não é? E quando essa bacia de cima encher, o que que faz? Ela transborda, concorda? E vai encher a bacia de baixo, não é? E aí a bacia de baixo enche e faz o quê? Enche, vai encher a bacia, transborda e vai encher a bacia, a terceira bacia. E quando enche a terceira bacia, o que que faz? Cai no chão, concordam? Né? Bom, eu quero que vocês imaginem. Então, vejam bem, esse uno bem, ele é de tal natureza que ele não se contém nele mesmo. Ele é pleno de si. E a plenitude deste uno, deste bem inicial, não é egoísta, né? Ele se dá de si mesmo. Ele não se contém em si mesmo. Eu acho isso belíssimo, né? Isso é muito bonito em Plotino, porque o uno, este uno inicial, este bem inicial, ele não é algo acabado, fechado, estanque. Ele se plenifica. Essa é uma palavra que eu gostaria que vocês pegassem. Ele se plenifica. E plenificado, ele se dá de si mesmo. Ele se dá de si mesmo, né? Ok? Ele se dá. E quando ele se dá de si mesmo, imagine lá, encheu a primeira bacia, né? Ela não consegue, a água não consegue ser contida ali dentro, né? E esta água extravasa, essa água sai e vai encher, portanto, a segunda bacia, né? Entenderam? Ó, o uno, esse princípio eterno, esse princípio que é a unidade de todas as coisas e que é o bem de todas as coisas, ele é tão pleno, ele é tão pleno, ele é tão, assim, potente, que ele não cabe nele mesmo. Ele não cabe nele mesmo, percebe? E por não caber nele mesmo, ele se dá de si mesmo. E quando ele se dá de si mesmo, o que ele faz? Ele cria uma segunda hipóstase, né? A primeira hipóstase, portanto, é essa unidade, esse bem inicial. E como ele não cabe em si próprio, como ele não cabe em si próprio, ele se dá, né? E quando ele se dá, ele já não é mais só ele, é ele mais alguém, né? Então, ali, ó, a partir do um, e por meio da processão, né? Existe o intelecto ou o nous. Ele chama essa segunda hipótese, a segunda bacia, de intelecto ou nous, que é, ao mesmo tempo, a totalidade das formas inteligíveis e a inteligência que as pensa. Né? Então, essa segunda hipótese, ela é a verdade, né? O uno pleno se deu de si mesmo e, por processão, ele engendra a própria verdade das coisas, né? A própria verdade das coisas, né? A própria inteligência das coisas, o próprio sentido das coisas. Queria chegar a esta palavra, o sentido das coisas. Todas as coisas passam a ter um sentido. Aonde? Não no uno em si, mas nesse dar-se do uno, que é o nous, o intelecto. Tá claro? Esse nous, esse intelecto, que é a segunda hipóstase, desculpe, essa semana foi uma semana puxada, né? A garganta está lá. Então, esse nous, ele é como se nós estivéssemos diante do princípio de todas as coisas, né? O uno, dando-se de si mesmo, cria as sementes originárias de todas as coisas, verdade de todas as coisas, né? Estaríamos aqui no mundo das ideias de Platão, tá claro? As ideias de Platão, né? Ok? Bom, essa segunda bacia, agora anote uma coisa. Esse nous, essa segunda hipótese, ele tem dois movimentos. Dois movimentos. O movimento de retorno ao uno, tá claro? Então, o nous contempla o uno, porque ele veio do uno, tá claro? Então, por um processo de retrocesso,
ele contempla o uno da onde ele emana. Mas ele também não cabe em si próprio, ele se dá de si mesmo, ele planifica, né? Ele se planifica e se dá de si mesmo. Então, ele também tem um movimento para frente. E quando ele tem esse movimento para frente, ele vai se dar e vai criar, então, a terceira hipóstase, né? Ó, do intelecto procede a alma. Isto é, o nível de realidade em que existem as diversas almas, tanto as almas particulares quanto a alma do mundo, né? Então, vamos lá, né? Existe o uno pleno de si mesmo, se dá de si mesmo, cria o quê? As sementes de todas as verdades, e essa semente de todas as verdades planificadas, né? Elas transbordam deste intelecto, gerando aí a possibilidade de todas as coisas. A possibilidade de todas as coisas. Todas as coisas são possíveis a partir desta hipóstase que Plotino chama alma, psique, tá? Alma ou psique, né? Ok? Então, eu tenho o uno pleno de si mesmo, que se dá de si mesmo, veja, ele não está criando, tá claro? Por favor, não usem a palavra criar. O uno não cria o nus, né? O nus vem do uno. E por que ele vem? Porque o uno é pleno, o uno não cabe em si próprio, ele se dá de si mesmo, tá claro? Ele se dá de si mesmo, gerando, né? A palavra gerar, né? Não é boa a palavra gerar aqui. Maria gerou Cristo, mas a palavra lá é por processão ou por emanação, tá claro? Então, esse intelecto, ele emana do uno, né? E ele é pleno de si mesmo, dá-se de si mesmo e estabelece, então, esta alma do mundo, né? Esta alma do mundo. Vejam como é interessante isto, porque essa é uma explicação filosófica para quê? Para as três pessoas da Trindade. O Pai seria o correlato do Uno, tá claro? Né? O Pai é o correlato do Uno. O Filho é a verdade do Pai, concordam? Né? O Filho é a verdade do Pai, o Filho é o nous, é o intelecto, né? E o Espírito seria, portanto, o vivificador, né? Como uma herança do Cristo, né? Não vos deixo só, mando-vos o Espírito Santo. Tá claro? Vejam que interessante isso, né? Esta formulação é uma formulação muito interessante para a mística, porque vocês estão percebendo que, ó, o intelecto, o nous, ele tem um movimento para trás-mente e para frente-mente, como diria o Dorico Paraguaçu. Para trás-mente, ele faz o quê? Ele contempla o uno, e para frente-mente, ele engendra a alma. A alma também tem um movimento para trás-mente, ela vai contemplar o intelecto, e para frente-mente ela vai se dar. E quando a alma se dá, o que ela faz, gente? Por fim, ordenado pela alma, ou seja, pelas diversas almas, em especial a alma do mundo, está o mundo sensível, no qual se encontram os diversos entes corpóreos. Percebe? Então, o mundo, ele existe a partir do quê? A partir da alma que se deu de si mesmo, né? O Espírito cria todas as coisas, o Espírito vivifica todas as coisas, o Espírito dá sentido a todas as coisas, já viram? O mundo criado, portanto, é o mundo que vem desse dar-se do quê? Desse dar-se da própria alma, percebem? Então, o mundo criado, né? Olha que interessante. De todas as criaturas criadas, qual está mais próxima dessas três hipóstases? Peguem todas as coisas que existem no mundo. Qual de todas as coisas criadas no mundo está mais próximo das três hipóstases? Ser humano? O ser humano, isso. O ser humano carrega essa proximidade com as três hipóstases, porque o homem tem o corpo, tem a sua alma, o homem tem a materialidade, tem a transcendência nele, né? Ok? Depois, evidentemente, do homem vem os animais, os vegetais, os minerais, concordam? Num grau do quê? Num grau de que os minerais seriam os seres mais afastados desta emanação primeira, concordam?
os minerais, eles guardariam sintonia com as três hipóstases, sim ou não? Não, porque é só matéria. Não, mas eles guardariam, porque eles procedem de lá. Veja assim, veja, Ju, assim, se a pia vai caindo, quando a última pia caiu, ela vai irrigar o solo e vai fazer o quê? E vai alimentar as plantas. E as plantas alimentadas, elas são alimentadas por quê? As plantas, os animais e todas as coisas que existem guardam uma sintonia com este nus, com esse nus primitivo. Então, mesmo a matéria, olha que interessante, mesmo a matéria do mundo criado, né? Agora sim, vejam que aqui, depois da alma, quando a alma se dá, então ela engendra o mundo, né? Primeiro o homem, depois os animais, depois as plantas, depois os minerais. Tá claro? Então ela vai, todos os seres vão tendo para com o antecessor, né? Onde é que termina? Termina nos minerais, mas os minerais guardam uma sintonia com o antecessor, que guarda uma sintonia com o antecessor, uma sintonia, mas assim, toda a criatura geme de São Paulo, né? Na expectativa do quê? Da redenção. Vejam, esse é o caminho da coisa. E, Juliana, você faz uma observação muito interessante agora com a tua fala, porque é a seguinte, qual é a sensação que nós temos ao ver esta formulação do Plotino? A sensação que nós temos é de um panteísmo. Porque aquele uno que vai se dando no intelecto, no nous, na alma e depois no mundo, ele está presente, inclusive, no mundo. Santo Agostinho vai ter que trabalhar, quando ele escreve o De Trinitate, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que separar essas três hipóstases iniciais do próprio mundo. Por isso que Agostinho vai usar uma palavra que Plotino não usa. Plotino usa procedência e emanação. Agostinho vai usar criação. Certo? O Platão usa projeção, o Plotino usa emanação e o Agostinho vai usar criação. É claro que a criação de Agostinho é uma criação ex nihilo, né? Deus criou do nada. Deus não fabricou, Deus não gerou, né? Ele fabricou do nada, é uma criação ex nihilo, tá claro? Mas o que eu queria que vocês percebessem aqui é que como é que nós explicamos o mundo para Plotino? O mundo, ele é explicado na sua diversidade, né? Porque o mundo é composto pela diversidade, a partir desta relação que ele guarda, ou dessa sintonia fina que ele guarda com a alma, né? Que, por sua vez, guarda uma sintonia fina com o intelecto, que, por sua vez, guarda uma sintonia fina com o uno, né? Então, depois, no cristianismo, cada uma dessas palavras vai fazer um correlato. O uno é o Deus Pai, né? Na literatura, por exemplo, de São Clemente de Alexandria, por exemplo, Clemente de Alexandria, quando ele fala sobre a questão do uno, quando ele especifica as funções do uno, né? O Pai Criador, o Filho, né? Salvador e Espírito Santificador, né? Então, essas expressões todas, elas encontram uma espécie de sintonia aqui. É claro, o Plotino não é cristão, tá claro? O Plotino não é cristão, não tem interesses nenhum com o cristianismo, né? Ele está formulando um pensamento. Eu faço retiros espirituais lendo Plotino, eu acho que Plotino é salvaguardado aí a distância do cristianismo, ele mantém isto, né? Mantém esta força. E aqui é a coisa mais importante, percebe? Porque o que nós vimos aqui? A imagem das fontes, né? Uma foi derramando na outra, foi derramando na outra, na outra, na outra, percebem? Agora peguem o rio, a imagem do rio, não é assim também? Não existe, todo rio não tem uma fonte, um começo. Vejam, no começo, é lá que a água está, né? E esta fonte, ela jorra. Por mais que você tente aprisionar a fonte, quero fazer um laguinho aqui, né? Então, você aprisiona, mas você não consegue segurar, porque quando enche, o que faz? Extravasa,
vai indo, porque a plenitude das três hipóstases não permite que elas fiquem nelas mesmas. Então, você tem um caminho em direção ao mundo, concordam? Ó, o mundo, você tem um afastamento da fonte, não é? O rio, quando caminha para a foz, ele vai se afastando da fonte, concordam? E na medida que ele vai se afastando, o que vai acontecendo com ele? As águas que eram límpidas na fonte vão se tornando águas turvas, águas impuras, águas carregadas de mato, de pedras, de paus, já viram? Né? Na medida que o rio vai em direção à fonte, em direção à foz, ele vai fecundando terras. Mas ele também vai fazer o quê? Vai destruindo margens, já viram? Né? E se você soltar um barco, lá na fonte, é fácil para o barco descer, porque ele vai fazendo o quê? Ele vai seguindo a correnteza, não é assim? Ele vai seguindo a correnteza, ele vai indo. Agora, qual que é a grande realidade para Plotino? A grande realidade é o retorno das coisas a esta fonte. Olha aí a mística, tá vendo? Todas as coisas buscam retornar para aquilo que elas sempre foram. Né? Eu acho fascinante isso no Plotino. Todas as coisas buscam retornar para aquilo que elas sempre foram. Né? Então, esse caminho de volta, esse caminho do retorno de todas as coisas. Todas as coisas anseiam por retornar para aquilo de onde vieram. Todas as coisas guardam em si, ou guardam dentro de si, essa não satisfação com aquilo que são e com o lugar onde estão. Ah, se eu pudesse gravar isso, né, para poder dizer sempre, ó, todas as coisas guardam uma espécie de insatisfação com aquilo que são agora e onde estão agora. Com o que são agora, porque aquilo que são agora não é o que são. Tá claro? Porque todas as coisas que são agora guardam alguma coisa do que eram. E do lugar em que estão, todas as coisas estão agora, mas guardam a sintonia com o lugar de onde eram. Então, toda criatura, aí está o fundamento da mística, toda criatura quer o retorno, toda criatura anseia pelo retorno, toda criatura quer voltar para casa. Né? Eu tenho saudades do lar, todas as coisas guardam essa espécie de saudade intrínseca do retorno. Eu quero voltar. Né? Dentro de mim, dentro de todas as coisas, o significado do retorno se faz presente. As coisas só são o que são para frentemente, porque guardam os ecos do que foram para trás-mente. Né? Eu estou usando esse para frentemente, não existe no português, né? Mas é uma licenciosidade que eu espero que vocês não me critiquem por isso. Né? O Dorico Paraguaçu, como prefeito de Sucupira, usou e eu achei interessante aqui. Certo? Perceberam isto? Aí que está a força da mística do Plotino. Né? As três hipóteses vão se dando, e eu acho belíssima essa imagem que ele usa do pleno de si. Né? Então, o uno pleno de si não se cabe em si, se dá de si. Ele se dá. Né? Não assim, ele não se dá para se gastar, já viram? Isso que é interessante. Não é que ele está se dando assim, então eu me dou e eu me gastei, porque eu me dei, concordam? O dar-se do uno não tira nada dele, ele não perde nada da plenitude dele, certo? Quando o intelecto se dá, ele não perde nada da plenitude dele. Quando a alma se dá, ele não perde nada da plenitude dela, tá claro? E aí vai, né? E todo aquele que se dá não perde nada. Tá claro? Não perde nada, né? O Plotino também tem essa imagem das coisas más. Ele fala o que é a coisa mal? O que é uma coisa má? Né? É a coisa mais distanciada, né? A coisa mais distanciada. Então, você pega um ser humano bom, né? Uma alma boa é uma alma de luz, é uma alma próxima. Um ser humano ruim é o quê?
é uma alma distanciada, é um homem, é uma alma distante, longe. Quanto mais distante, já viram? Se você, aqui me permita também, a gente está muito fedido, já viram? Está muito fedido. Você quer ficar perto das pessoas quando está cheirando mal? Não, a gente corre, né? A gente corre, a gente quer se esconder, já viram? Se esconder dos outros, ficar longe dos outros. Por exemplo, se você está com uma mancha na roupa, você não vai na luz, né? Porque aí todo mundo vai ver que está com uma mancha. Então, o que você faz? Você vai ficando afastado, vai ficando para onde as pessoas não te veem, já viram? É uma tendência, né? De se distanciando da luz, já viram? Mas mesmo os mais distanciados guardam o quê? Guardam essa centelha, né? Por isso que nós não podemos matar ninguém, nem o pior bandido, né? Por isso que nós não podemos fazer com as próprias mãos, as coisas todas que a gente acha que pode fazer, né? O pior bandido, aquele que matou, mas ele é um ser humano. É duro aguentar isso, né, gente? Mas dormir está lá a dignidade do humano. Dormir está lá no pior bandido o quê? A marca dessa originalidade, concordam? Eu não quero entrar nessas polêmicas, a gente vai acabar brigando, mas, né, isso é bem interessante, né? Vejam aqui, Professor, né? deixa eu fazer Sim, uma pergunta só diga, Aline. em relação a esse afastamento. Sei. Isso seria considerado, por exemplo, um livre-arbítrio? A pessoa se afasta, tem esse afastamento pelo livre-arbítrio, mas Aham, eu fiquei na dúvida em relação, digamos, ao escalonamento. aham, Digamos que o mineral seria o último. sei. Ele tem um afastamento, digamos, da Uhum, criação, digamos assim, mas uhum, não necessariamente foi por escolha própria. Então, por exemplo, ele não tem uma alma, então eu uhum, considero bem na relação panteísta, que seria através de uma energia que ele tem, digamos, o fundo, a origem dele. uhum, Não entendo como ele quer retornar, mas entendo certo. que por ser uma energia só, ele faz parte do mesmo. Mas o Uhum. que eu não entendi seria esse afastamento. Então, como, digamos, o mineral se afastou, mas ele não tem o livre-arbítrio para ter esse afastamento? Eu fiquei em dúvida. Que ótimo, Aline. Obrigado por essa pergunta. Eu gosto quando pessoas, assim, que têm essas visões. Muito obrigado mesmo. Você tem que levar em consideração o seguinte, que o Plotino é um grego, né? E a primeira literatura, veja bem, em toda a civilização, a primeira literatura em toda a civilização, seja no Oriente, no Ocidente, a primeira literatura sobre livre-arbítrio é de Santo Agostinho. Então, em Plotino não tem livre-arbítrio ainda. Plotino ainda comunga da ideia grega do quê? De que o suporte é um suporte natural. Percebe? Que a hierarquia das coisas, ela é uma hierarquia por natureza e não por vontade. Tá claro? Os gregos, eles têm dificuldade de trabalhar. Não adianta você falar assim, eu quero fazer um trabalho sobre a liberdade em Platão, a liberdade em Aristóteles. É chover no molhado, é lavar porco, porque não tem liberdade nessa gente, já viram? Né? E aqui eles estão muito próximos também do estoicismo, né? A escola estoica que dizia o quê? Que a vida é uma peça de teatro, já está escrita, nós somos apenas atores e que devemos atuar muitíssimo bem. Nós não sabemos o amanhã, né? Então temos que viver bem aquilo que nós temos hoje. Né? De certa forma, quando eu trabalho com os meninos também, eu falo meninos porque só tem meninos na sala, né? Então, assim, a própria ideia do Cristo, se ele era livre, né? Porque lá no Getsêmanis ele gritou para o Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então, ele não foi livre, já viram? Ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Esse é um problema da teologia que a Ju pode ajudar a resolver, porque ela tem mais reflexão teológica do que eu. Mas aí tem uma coisa, que bom que você faz essa pergunta, mas o Plotino não tem esse problema do livre-arbítrio ainda, porque para eles, ele está no espírito platônico. Né? Quando você pegar lá, por exemplo, Platão, ele vai dizer assim, que as almas de prata, de bronze, de ouro, elas existem por natureza. É naturalmente que uns nasceram para ser agricultores, outros para ser soldados e outros para ser governantes. É por natureza. Né? E não porque o Platão seja ruim, porque o Platão diz assim, bom,
Peguem todas as crianças, os filhos dos ricos, dos pobres, inteligentes, e eduque todo mundo igual. Aí depois, lá para um tempo, se faz uma seleção, né? Tem uns que vão passar e outros que não vão passar. Os que passaram, passam porque têm dons naturais. Os que não passam vão ter que ficar ali. Percebe? Não é porque o Platão é mau, porque ele não gosta disso, de promoção. Ele disse, não, natureza, eu não tenho culpa se você é mais idiota que eu, ele diria. Eu não tenho culpa se você, por exemplo, o Aristóteles vai dizer, eu não tenho culpa que você nasceu mulher. Infelizmente, você nasceu mulher, você vai ter que ficar lá no teu lugar, já viram? Então, os gregos, Aline, eles não têm esse problema do livre-arbítrio, né? E para o Plotino é muito mais uma emanação do tipo geométrico, né? Do tipo dos mistérios de Eleusis, dos mistérios lá órficos, percebe? Da matemática primitiva lá, dos pitagóricos, tá claro? Então, essa processão que vai acontecendo. Então, não existe ainda aqui, na literatura de Plotino, um tratado como Agostinho vai desenvolver no livre-arbítrio. Mas Claro? então, digamos, na visão dele, o afastamento, digamos, da pessoa má, Uhum. seria porque era para acontecer? Tipo uma Veja atitude, bem, assim. eu já vou entrar nesse detalhe, porque o Plotino vai dizer assim, tudo está ligado, por exemplo, ao retorno. E o retorno vai precisar que você pratique as virtudes. Então, aqueles que praticam as virtudes vão conseguir subir, os que não praticam vão ficar onde estão. Mas não há uma punição para eles por não ter praticado, eles só vão ficar presos e não ter praticado. É Entendi. claro? Já, aguente só um pouquinho que você vai ver que daqui a pouco fica mais clarinho um pouquinho isso, tá? Mas que bom que você perguntou isso. Agora, é bom que a gente saiba que nos gregos e no neoplatonismo ainda não tem desenvolvido o tema do livre-arbítrio. Eu volto a insistir, né? O tema da liberdade não é um tema da Revolução Francesa, é um tema de Santo Agostinho. É a primeira literatura em toda a história da humanidade que coloca sobre o jugo do homem a responsabilidade da existência. E eu Professor, ainda acho que é um livro complicado, sabia? Porque na primeira parte, o livro-arbítrio é um livro composto por 3 livros. O primeiro livro é um livro sobre a providência divina. E na providência divina, Agostinho escorrega numa espécie de determinismo. Não sou só eu que falo isso. O Garrett Mateus, que é o cara que mais conhece Santo Agostinho, ele diz, na noção de providência divina, Agostinho prende as coisas aí numa espécie de condição necessária para ser, né? Independente da própria vontade. Depois é que ele vai trabalhar, porque os 3 tipos de mal, né? O mal metafísico não é de minha responsabilidade, nem o mal físico é de minha responsabilidade, só o mal moral é da minha responsabilidade, né? E é aquela velha história, Aline, e os presentes. Se nós pudéssemos nos fazer, nós nos fazíamos ruins? Não. Mas por que a gente explica o mal? Bom, todo ser criado é limitado. Então, guarda a limitação. O mal metafísico não é de minha responsabilidade. Tá? Então, aí tem um determinismo, é a vontade de Deus. Santo Agostinho, Santo Tomás, depois, mais tarde, vai dizer, bom, essa é a lei eterna que eu não posso saber por que ela existe, ou por que ela é assim. Tá? Mas essas discussões são ótimas, né? Imagina a gente pegando assim numa sala de aula para ficar brigando 1 ano com essas coisas. professor, só uma Sim, pergunta. sim, Ju. Pode fazer. Juliana congelou. Ela ia Santíssima perguntar. Trindade, Oi. eu ia pensando no transbordamento de uma bacia para outra, que na Uhum. Santíssima Trindade a gente vê como um transbordamento de amor, né? Sim. O Plotino já tinha essa noção de amor quando trabalhava com essa ideia? Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Esta procedência é patrocinada sempre pelo amor. Mas, evidentemente, que aqui se trata do amor eros, do amor erótico, né? Erótico aqui no sentido daquele amor que se dedica a preencher o que lhe falta, né? Aqui não tem aquela plenitude do amor ágape e nem do amor filia, mas do amor eros. Eros, sim, é que patrocina esta ação,
né? Sempre é Eros. Dizem os estudiosos que Plotino usa muitíssimo aqui a imagem do Eros, do banquete do Platão, né? Então, ler o Plotino, ler essa procedência aqui, é ler o banquete do Platão, né? Mas é muito bem pensado. Já vai aparecer a figura do Eros aqui também, tá? Olha lá, então esse uno que interessa, que é a fonte, né? Aqui tem uma definição, né, do Plotino. Uno é a unidade primordial, propriedade de tudo o que é. Opõe-se ao múltiplo, pois é a identidade pura. É a hipóstase originária, a primeira e superior realidade, o que possui em si mesmo o seu haver. É potência de tudo. Sem ela, nada existe. Encontra-se acima da vida e é causa dela. Acho isso lindo. É manancial de toda emanação, origem da mente e do espírito. Não há uma derivação direta de qualquer ser uno, mas o encaixe de cada coisa com a sua unidade superior, né? O uno não depende de ninguém, mas todas as coisas dependem dele. Todas as coisas se encaixam nele, né? Outra definição dele, o uno é o princípio e o fim da alma. Seu princípio, porque ali começou, e seu fim, porque ali está seu bem. Ali volta a ser o que sempre foi. Olha a mística aqui. Ó, o uno é o princípio e o fim da alma. Seu princípio, porque ali a alma começou. Seu fim, porque ali está o seu bem. Ali volta a ser o que ela sempre foi, né? É uma frase belíssima dele, esta a coisa. Aqui está um esqueminha que eu fiz, né? Eu colei de um trabalho em italiano, né? Então, olha aqui, ó, o uno, né? Essa parte escura, o uno, do uno, a procedência do intelecto, né? Do intelecto à alma, né? E aí, do uno, nós temos aqui do lado, em vermelho, a processão, né? O uno, a alma procede do intelecto, que procede do uno, né? Aí a alma humana aqui embaixo. Esse processo de contemplação faz o retorno, ó. Você desce e retorna, tá claro? Né? Pela processão, as coisas vêm do uno, e pela contemplação, elas retornam ao uno. E aí é mística, já viram? Pela processão, todas as coisas saem do uno, mas pela contemplação, todas as coisas retornam ao uno, né? E aí está esse caminho das coisas, né? E lá em cima, quando a gente contempla, aí está o êxtase, né? Certo? Né? Então, o uno se dá de si mesmo, engendrando o intelecto se dá de si mesmo, engendrando a alma se dá de si mesmo, engendrando o próprio mundo, né? Então, na seta vermelha, aqui à direita, está o processo de processão, e na parte azul, né, nesse retorno, está a contemplação, o retorno. Bom, então todo o trabalho do Plotino é indicar o caminho de volta, né? Porque o caminho de ida é fácil, já viram? O caminho de ida nós não interferimos nele, já viram? A experiência mais fantástica de existir, diz o Plotino, é o processo de contemplação. Não a emanação, mas a contemplação, né? Porque daqui eu posso voltar, eu vim para cá, não por vontade, né? Como a Aline fez primeiro, não por decisão minha. As coisas foram feitas assim, mas eu posso voltar por decisão. Tá claro? Aqui ele vai mostrar como que essa decisão não é um livre-arbítrio, mas é pela contemplação. Ó, ensinar é indicar o caminho, mas na viagem, cada um vai ver o que quiser ver. Né? Acho interessante essa frase. Ensinar é indicar o caminho, mas na viagem, cada um vai ver o que quiser ver. Então, o retorno, como é que ele imagina esse retorno das coisas? Que aqui está justamente essa experiência do místico, né? O retorno. Primeiro,
devemos subir novamente ao bem que toda a alma deseja, né? Então, devemos subir. Em nós, não na parte corporal, mas na parte da alma, está esse desejo de retorno. Toda alma deseja retornar a este princípio de onde veio. Um caminho de ascensão da alma, cujo ápice é a contemplação do primeiro princípio, né? A alma deseja, portanto, contemplar este primeiro princípio. É uma jornada que não pode ser feita com os pés, carruagens ou barcos, que apenas nos conduzem pelo espaço terrestre, mas de um despertar contemplativo, diz ele. O retorno, ele não se faz viajando com os pés, com as carruagens, com os barcos, mas ele se faz por um processo de contemplação. Vejam aí, eu coloquei entre aspas, né? É um texto dele. Como que fechando os olhos, deve-se mudar para outra visão e despertá-la, aquele que todos têm, mas poucos usam. Né? Todos nós temos isso dentro de nós, mas poucos usamos. Né? Não se trata de um caminho fácil, diz ele. Plotino fala de uma disputa, né? Usei aqui a expressão grega, o agon, a maior de todas, e em ponos, ou seja, um exercício de fadiga, necessário para que a alma não deixe de participar na melhor das visões. Esse processo contemplativo, esse processo de retorno, segundo o Plotino, não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, é uma coisa sofrida, né? Eu volto aqui à ideia da Aline, né? Não é uma coisa assim que a gente faça com vontade, é uma coisa sofrida realmente, o retorno não é fácil. O processo de mística, o processo de contemplação não é um processo fácil, né? Quem pode retornar segundo Plotino? Quem carrega em si a possibilidade do retorno, né? Então, aqui, ó, 3 coisas conduzem a Deus, diz ele. A música, o amor e a filosofia. Né? Então, aqui nós temos 3 profissionais, 3 tipos de gente que pode retornar: o músico, o amante e o filósofo. Né? Vamos lá, o músico, né? Aquele que é tocado pela beleza dos sons, ritmos e formas sensíveis, e que foge do que é dissonante e não tem unidade. Para que ele possa ascender, ele deve ser levado a perceber que a beleza sensível tem como fundamento o inteligível, e aquilo que o motivava não eram os entes corpóreos, mas a ordens que nele se manifesta. Aqui é uma imagem que o Plotino usa, né? O músico é aquele que sabe dar a nota, mas sabe dar a nota no conjunto de todas as notas, já viram? Né? Ele sabe dar a nota, ele dá a nota no seu instrumento, mas ele sabe que a nota que ele dá não pode estar desvinculada do quê? Do conjunto de todas as notas. A nota que ele dá é uma nota particular no cômputo de todas as notas. Percebe? Então, o músico, vejam na orquestra, eu acho belíssima a imagem da orquestra, cada um dos instrumentos individualmente, né, tem o seu som, mas a ordem acontece no conjunto de todas as coisas, já viram? Né? Então, se um violinista está tocando, ele está tocando sozinho, mas ele sabe que tocar sozinho tem que ser um tocar sozinho, lembrando que o conjunto maior está feito, né? Então, quando ele não toca um nada, ele toca uma música, e a música é um conjunto. Então, a mística seria, do ponto de vista do músico, isto, a particularidade no todo, já viram? Eu estou no particular, mas o particular só se explica pelo todo, né? Então, o músico, ele tem essa facilidade, né? E aqui é uma imagem que nós podemos transportar. O músico não é só o músico, Plotino diria. O músico é todo aquele que, né,
se vê partícipe desta singularidade no todo que é a unidade. Bom, o amante. O amante é aquele que, recordando-se da beleza, mas não sendo capaz de apreendê-la em sua natureza inteligível, volta-se para a beleza dos corpos. Ele deve ser guiado segundo o caminho da ascensão pelo belo, de modo que compreende que a beleza não se reduz a nenhum dos corpos que admira. Ele deve tomar consciência de realidades que são belas em grau superior. As ocupações, as leis, as artes, as ciências, as virtudes. Né? O Plotino vai dizer assim, nós desejamos o belo, e ao desejar o belo, nós amamos os corpos belos, mas amar o corpo belo não é suficiente. É preciso transcender o corpo belo para amar a própria beleza. Né? A própria beleza é que é o significado do corpo bonito. Né? Aí nós podemos fazer todo um estudo psicanalítico e assim sucessivamente. Né? Tem gente que fica preso no quê? No corpo belo. Né? Mas o corpo belo é apenas um sinal da beleza. Né? Quem se prende ao corpo belo fica preso a um tipo de beleza passageira. Né? É preciso transcender essa beleza passageira e amar a própria beleza. O chamado amor platônico, né? O amor não das coisas bonitas, mas da própria beleza em si. Né? E quem é o belo em si? Quem é a unidade em si? É o uno. Né? É aquele uno lá em cima. Né? O filósofo, aquele que de algum modo já está pronto, como que dotado de asas. Ele possui uma tendência natural para o inteligível e só precisa de um guia que o livre da desorientação e o conduza para onde naturalmente deseja ir. Né? O Plotino disse que o filósofo é aquele que está justamente impactado pela verdade e busca a verdade. Ele é aquele que quer estar com o verdadeiro. Né? E ele só precisa de um guia que o ajude a fazer isto. Então, dormita em nós, e eu acho belíssimo isso, quando Edith Stein, por exemplo, escreve Ciência da Cruz, em homenagem ao nascimento de São João da Cruz, ela diz que o místico João da Cruz guardava em si o santo, a criança e o artista. João da Cruz se tornou grande porque tinha o que o santo tem, o que uma criança tem, e que um artista tem. Né? Então, essas três figuras, essas três imagens de figura, fazem aí o processo do retorno. Né? Olá, agora vem aquilo que a Juliana tinha feito, né? O amor, eros, e a virtude, areté. Né? Para que a gente possa alcançar essa transcendência, né? É preciso conciliar este amor que busca com aquilo que ele quer buscar, que é a virtude. Né? Então, o Plotino diz assim, por onde começa? E aí vem a pergunta que a Aline fez primeiro, e que a gente mostra essa escalada ascensional. Né? Os franceses têm uma palavra que eu gosto muito, chama-se démarche. Né? É uma subida ascensional. Plotino vai dizer assim, como é que nós transcendemos? Tudo começa com a vivência daquilo que ele chamou de virtudes políticas. Virtudes políticas, olha lá. Ó. A sabedoria. Quais são as virtudes políticas? A sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. O papel delas é dar moderação à ordem e ordem à alma, e uma justa medida às paixões. Né? E aí a gente tem bem essa imagem, porque os gregos tinham muito isso. Né? Os gregos dizem que a virtude está no meio, né? Na harmonia dos contrários, concordam? Né? Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer para poder contemplar é calar estas vozes de extremidade da sua própria vida. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Fiquemos na praia, que é um lugar mais gostoso. Né? E aí nós temos essas virtudes políticas, a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. A sabedoria dos governantes, a coragem dos guardas, a temperança dos trabalhadores e a justiça de todos. Né? Bom, além disso, né? Depois das virtudes políticas, nós teríamos as virtudes purificativas. São as mesmas virtudes, as quatro: coragem, sabedoria, temperança e justiça. Ó,
aquelas que tornam a alma desprendida do mundo sensível. Elas retomam as virtudes políticas em nível mais profundo, uma vez que a sabedoria se torna a virtude de não mais compartilhar as opiniões que vêm do corpo. Já transcendeu. Lá em cima, ela faz o quê, a sabedoria? Ela controla, mas aqui ela transcende já. Ela deu um passo a mais. A temperança consiste agora em não mais compartilhar as paixões corpóreas. Lá em cima, ela apenas controla a paixão do corpo, aqui ela transcende a paixão do corpo. A coragem consiste em não temer mais a separação entre alma e corpo que ocorre com a morte. Lá em cima, né, o soldado tem medo, aqui já não temos mais medo. E a justiça consiste em deixar que a razão e o intelecto governe sem oposição. Percebe? Então, as mesmas virtudes políticas são trabalhadas agora num grau mais sofisticado. Lá em cima, elas fazem um equilíbrio. Aqui, elas transcendem. Percebem? Aqui elas dão um passo a mais. Né? E aí, finalmente, nós chegamos a quê? As virtudes contemplativas. Quando a alma está purificada, ela pode ascender a um nível ainda mais elevado de virtude. Assim, a sabedoria e a prudência se voltam para a contemplação das coisas que o intelecto possui. A justiça é a atividade que se volta ao intelecto, a temperança é a volta interior para o intelecto, a coragem é a impassibilidade de acordo com a semelhança com aquilo em direção do que se olha, que é impassível por natureza. Então, aí que está o trabalho. Como é que nós fazemos? É um trabalho árduo, né? É um trabalho que você tem que trabalhar. A gente não está falando de livre-arbítrio, né? Está lá, eu sou um comilão, né? Então, as virtudes políticas, a temperança política faz o quê? Me ajuda a comer com moderação, tá claro? E se eu como com moderação, eu me liberto, já viram? Não é assim? A primeira coisa é isso. Bom, essa é a virtude política. As virtudes que nós vimos primeiro, que é a virtude chamada virtude purificativa, o que faz? Bom, a temperança, que num primeiro momento fez o equilíbrio das coisas, faz agora que eu faça o quê? Que eu me desprenda desta paixão corporal, né? Se lá em cima eu comia muito sorvete, passei a comer sorvete com equilíbrio, agora eu posso, inclusive, renunciar ao sorvete na purificativa. E na contemplativa, eu não tenho mais que me preocupar com este corpo, com estas coisas, por quê? Porque eu já estou olhando para aquilo que me importa, né? E aí entra a questão do êxtase, a questão de ficar dias sem comer, né? Porque eu não preciso mais disso, não preciso mais deste alimento do corpo. Lá que está a virtude contemplativa, né? Dizem que os yogis indianos, né? Eles estavam de tal forma em transe, em meditação, que ficaram lá nas florestas e os pássaros vieram fazer ninho nos braços dele, né? É uma imagem dos soldados de Alexandre quando chegam na Índia, né? E enquanto os yogis em situação de nirvana, de tal forma que, né, eles estão lá de braços abertos, em posição de súplica, e os pássaros vieram se aninhar nos braços, né? Porque eles estavam num estado de contemplação. A beleza e o bem devem ser buscados no mesmo caminho, diz o Plotino, né? Esse caminho de retorno, né? Lá na PUC, o dia que vocês forem na PUC e entrarem pelo portão principal ali, aquele portão todo esquisito, vocês vão encontrar essa escultura aqui, ó. Vocês já viram essa escultura na entrada da PUC? Bem no portão de entrada ali, no primeiro bloco, tem essa escultura. Essa escultura foi mandada fazer pelo irmão Clemente, o nosso, um reitor magnífico que nós tivemos lá, que fazia jus ao termo magnífico. Não sei se vocês estão vendo aqui, nesse pedestal, tem alguma coisa escrita, já viram? Né? Vocês conseguem perceber que tem alguma coisa escrita? Bom, se vocês forem lá, está escrito em latim, e aí tem gente que não consegue saber o que está escrito. Então, eu traduzi isto, porque esta é uma frase de Plotino, né? Esta é uma frase de Plotino. O que está escrito lá é justamente isto, que para mim é uma das coisas mais fantásticas que tem em Plotino, né? Diz o Plotino: não cesses antes de modelar tua própria estátua.
até que se manifeste em ti o divino resplendor da virtude e consigas ver a moderação assentada sobre um trono sagrado. Né? E aí vejam que esta imagem da estátua ali, né, é a imagem de alguém saindo e se fazendo, já viram? Né? Esse auto-esculpir-se, né? É belíssimo esse trecho aonde vocês encontram o tema no Plotino, lá nas Eneadas, né? Plotino escreveu coisas magníficas esse pequeno livro chamado Tratado das Eneadas. Eu coloquei no chat aí no começo, não sei se vocês viram, esse texto do Plotino, uma tradução feita das Eneadas sobre a questão do amor. Não sei se vocês conseguiram pegar no comecinho ali, né? Vocês viram aí no chat, Plotino, Eneida, Tratado? Chegaram a ver? Não, professor. Pode colocar de novo, por favor? Eu vou tentar aqui, só um pouquinho, deixa eu ver se eu sei fazer esse negócio, né? Vou pegar aqui. Professora, posso aproveitar e fazer mais uma pergunta? Pode, deve. É só porque, assim, desculpa, talvez eu não tenha compreendido direito. Mas, assim, eu vou tirar a palavra livre-arbítrio, tá? Certo. Então, mas, assim, todos buscam, digamos assim, né, nesse sentido da época, mas todos buscam retornar. Mas se não é pelo livre-arbítrio que a pessoa, digamos assim, tenta melhorar, é o quê? É um despertar que ela possui? Digamos assim, ela vive a vida dela normal, como se, digamos, ela fosse condicionada àquilo, ela foi feita para aquilo, ponto. Só que do nada ela tem um despertar e isso faria com que ela quisesse, tipo assim, eu preciso ser melhor para retornar ao início, digamos assim? Seria um despertar? É uma consciência que você guarda com você, porque você veio de lá. Então, está dormindo ali dentro, percebe? E ela está louca assim para sair. Tá? Quando você... E é por isso esse tipo de exercício, Aline, de controle de você mesmo, já viram? Porque você, por natureza, tende a se afastar. Então, assim, comer é bom? É ótimo. É necessário, inclusive. Mas quando é que comer é bom? Quando é que você sente prazer em comer, que você sente bem em comer? Quando você come com moderação. Bom, comer com moderação já é um exercício do quê? De subida. Já viram? Já é um exercício de subida. Você vai fazer alguma coisa com você, não assim porque você... eu não quero fazer. Você pode renunciar a fazer. Você pode continuar comendo bastante, percebe? Não entra muito a questão de um livre-arbítrio propriamente dito. Entra, sim, esse desejo que você tem de fazer o quê? De despertar para o melhor. É algo que dormita em você, é algo que está dentro de você. É uma conscientização, seria, digamos, mais uma tomada de consciência, assim. Eu não usaria essa palavra tomada de consciência porque ela é muito nova na literatura psicológica. Sim, não, mas é ele é só assim. para o... Isso, perfeito, perfeito. Perfeito. Exatamente com isso. Não, perfeito. Tá? Não sei se agora foi ali, vocês conseguiram pegar? Plotino, Eneida, Tratado, está aqui. Eu tenho uma Diga, Bruno. pergunta também. Faça a pergunta, Bruno. O senhor comentou sobre a questão daquele homem que entra no estado de Nirvana. Eu estava pensando, essas três partes, que é Uno, o Nus e Almas, elas seriam o próprio Eterno. Então, logo ele vai ser o infinito. E quando cai para essas coisas que são materiais e finitas, que são criação disso, seriam as coisas temporais, as próprias coisas limitadas. Então, tudo que é limitado anseia pelo infinito. Então, ele se manifesta pela sua própria maneira, né? A necessidade de voltar àquilo que é o completo, que é o eterno. Então, pode-se dizer que esses homens, que Plotino diz, o filósofo, o músico, eles são aqueles que contemplam esse eterno ao ponto de negar a própria temporalidade? Sim,
Exatamente. Na virtude contemplativa, você vai se livrar, inclusive, do tempo. Certo? Então, lá no primeiro tipo de vida, você vai estar inserido na sociedade, né? De que jeito? Procurando se controlar para poder uma sociedade equilibrada. Nas contemplativas, você já vai transcender isto, né? Nas purificadoras, né? E nas contemplativas, você vai estar no estado já acima, né? Que é o estado de êxtase, que na mística cristã nós chamamos de uma comúnio mística, né? Alguns exemplos, por exemplo, eu acho ótimo, né? Eu volto sempre para Teresa de Ávila, né? Que não sentia mais necessidade de comida, por exemplo. Né? Não sentia mais necessidade de comida, não sentia mais necessidade disso. O próprio fundador de vocês, né, Bruno, o Francisco de Assis, ele é uma figura gigantesca nesse sentido, né, de transcendência, de retorno, de tal forma que ele pode recusar o mundo. Né? É claro que você não pode sair do mundo, né? Francisco fez um caminho ao inverso, porque ele exalta aí o irmão Sol, a irmã Lua, né? Ele vê isso numa unidade perfeita, né? Laudato Si, essa ecologia da contemplação do mundo, né? Muito bem pensada nele, assim. Mas, de alguma forma, isso. Só que tem que lembrar sempre, né? Que a gente até agora está vendo uma mística mais filosófica, porque essa contemplação é a contemplação de uma verdade que é uma razão. Não é ainda uma fala que vai dizer assim, que quando nós chegarmos lá em cima, nós temos uma contemplação de um Deus vivo, de uma pessoa, de uma divindade pessoal, tá claro? Os filósofos gregos, o Plotino, ele ainda contempla uma ideia, né? Ele contempla a ideia, os místicos cristãos vão viver uma ideia. Viver uma realidade, né? Que é esse mergulho do criado no Criador, né? Isso pode acontecer aqui, né? Certo? Isso pode acontecer aqui. Essa experiência é a experiência mística, mas é sempre a experiência do retorno, né? O retorno, né? Bom, não sei se é uma coisa apaixonante. Eu sou verdadeiramente apaixonado pelo Plotino, né? Tem muitas coisas escritas. A Gabriela Bal escreveu um livro belíssimo. Aliás, se vocês procurem depois nos Google da vida, a tese de doutoramento da Gabriela Bal. A Gabriela Bal é minha amiga, ela fez uma tese de doutoramento sobre Plotino, né? Gabriela Bal, B-A-L, bem simples assim, Gabriela Bal. Ela tem um livro também sobre Plotino, e ela tem uma tese de doutoramento dela sobre Plotino, que é uma coisa impressionante, né? A riqueza que ela tem sobre o Plotino. Tá claro? Bom, pelo menos acho que ficamos com um pouquinho de gosto, né, do Plotino, né? Um pouquinho de gosto, tá? No encontro que vem, eu vou trabalhar, agora sim, começar a ver mística cristã, né? Que é o Pseudo-Dionísio Areopagita. Certo? Então, o Pseudo-Dionísio é tido como o fundador da mística cristã, né? Ela tem uma origem, não foi o Cristo, não foram os outros, mas são os textos do Pseudo-Dionísio Areopagita, e isso veremos no próximo encontro. Ok, gente? Ele é de quando, professor? O texto do Pseudo-Dionísio são do século IV para o século V. Tá? Século IV, século V. E aí, depois, todos os místicos cristãos vão citá-lo, né? Vão citá-lo. Não tem um. Teresa Santa chama San Dionísio, enfim, todos vão fazer uma referência a Dionísio Pseudo-Areopagita. Tá claro? Gente, muitíssimo obrigado, tá? Desculpe, acho que até hoje exploramos demais aqui, ficamos bastante, né? Mas, nós que enfim. agradecemos, professor. Então, tá bom, gente. Fiquem bem, Obrigada. tá? Um grande abraço e vamos à luta. Vamos, boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado. A Obrigado. bebê, ela participa. Ah, que ótimo, que ótimo. Ai, que fofa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.